E a gente inicia mais uma edição do programa Na Mira com Fernando Veloso aqui na TVC, na TV Correio da Manhã. E hoje a gente vai falar de uma joia do Rio, de uma joia do Brasil. É uma cidade que é cortada por duas estradas, uma federal e uma estadual, de norte a sul pela BR-101 e de leste a oeste pela RJ-165. Para quem conhece, já deve ter percebido que eu estou falando de Paraty, que é um patrimônio histórico-cultural do Brasil. A gente vai falar de muita coisa sobre Paraty, com todas as suas características, com a sua importância para o turismo. E para falar sobre Paraty, a gente convidou aqui o Dr. Marcelo Russo. Eu vou deixar para o Dr. Marcelo Russo contar para a nossa audiência as passagens que ele tem. Ele é delegado de polícia, é secretário municipal de ordem pública de Paraty há 1 ano e 4 meses. Mas o doutor Marcelo vai falar sobre polêmicas também. Vou deixar a nossa audiência na expectativa. Daqui a pouco a gente entra com assuntos polêmicos. Ele vai falar sobre bandidolatria, sobre livre-arbítrio no crime e teoria das janelas quebradas. Já apresentei. Doutor Marcelo, seja bem-vindo ao programa. Obrigado, agradeço aí a oportunidade de estar aqui com o Fernando Veloso, a oportunidade de poder explanar para vocês aí alguns conceitos, alguns princípios, algumas teorias que são importantes para todos nós cidadãos e falar do nosso brinco, do nosso diamante aqui no Brasil, que se chama cidade de Paraty. É isso aí, mas você tem que dizer para a gente como é que você chegou à Secretaria Municipal de Ordem Pública. Você foi oficial de justiça, foi agente... Conta um pouco para a gente dessa história. Meu currículo ele começa numa vida prática muito cedo, né? Aos 16 anos de idade eu já ingressei na Escola de Especialistas de Aeronáutica, em Guaratinguetá. Me formei sargento especialista mecânico de voo, né? Fiquei 5 anos na aeronáutica. Dei baixa, meu pai é italiano, tem uma dupla cidadania. Morei 1 ano e meio na Itália. Retornei para o Brasil, fiz direito, aí fui agente de segurança penitenciário, depois me transformei, passei no concurso para oficial de justiça e, por último, delegado da Polícia Civil, porque eu nunca parei de estudar, né? Sempre continuei estudando, é um hobby, é uma coisa que eu gosto de fazer, é estudar. E assim como delegado, né, tive a oportunidade de ser delegado titular da 167DP Paraty, a delegacia que fica lá em Paraty. E diante das operações exitosas que nós tivemos lá, nós prendemos um traficante que havia praticado vários crimes também de homicídio. Vamos segurar só um pouquinho, vou dar um freio no doutor Marcelo. Vocês já viram que para ele chegar, né, onde ele chegou, ele é acelerado, mas a gente vai dar um freio nele aqui, porque antes disso, o doutor Marcelo Russo tem 51 anos de idade e ele tem um tesouro maior, né? Descobriu o maior tesouro que uma família pode ter, que um homem pode ter, que é uma filha, que é a Marcela. Que está fazendo 20 dias. 20 dias hoje, já levei para tomar a vacina BCG hoje. Esse dia. Já exibiu as fotos com a Marcela no colo, todo orgulhoso. Isso aí, gente. A gente tem muito para explorar do doutor Marcelo. Marcelo, conta pra gente então, você começou a falar das prisões, mas antes de chegar das prisões, vamos falar um pouco de Paraty. Né? Paraty tem um apego cultural, tem um apego turístico muito forte, né? Tem várias áreas de preservação ambiental que estão inseridas lá, parques nacionais, estaduais, a área de preservação do Cairuçu, né? Você tem área indígena também que está inserida dentro desse contexto. Quilombolas também. Quilombolas. Como é que é fazer o trabalho de polícia numa área tão importante, com uma população sensível, né? Tem pouco mais de 43 mil habitantes. Com certeza. Como é que é fazer segurança pública no município, numa região em que tudo que acontece, qualquer coisa que acontece, pode estar repercutindo nas telinhas do Brasil e do mundo? Como você já bem colocou, né, ela é bem diversificada, né, e ampla, a região. Possui serra, possui cachoeira, possui praia, várias praias, mares, ilhas. Então, você não consegue fazer segurança pública num local ímpar como Paraty se você não tiver integração. Então, assim, como diz, né, unidos somos mais fortes. Então, a base do sucesso da segurança e das ações em Paraty, dos órgãos públicos, ela está nessa integração. Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, Guarda Municipal, a própria Prefeitura, com as demais secretarias, Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Urbanismo.
Então, essas secretarias, todas elas integradas, juntamente com os órgãos de segurança, todos eles se unem em prol dessa fiscalização, porque é uma área muito grande, né? Muito extensa. Vamos trazer para essa mesa aqui o prefeito Vidal. Tem o nosso prefeito, Luciano Vidal. Que ele é sensível às questões da segurança pública, né? Mas é um município pequeno. É um município pequeno. Como é que funciona? Porque tem uma outra característica, que é a questão dele estar no extremo do estado. Ele está ali entre São Paulo, Angra, não é isso? Fronteira com o Oceano Atlântico. Ubatuba, né? Subiu a serra, você está em Cunha, São Paulo. Então isso está no extremo. Para as forças policiais, para a gente entender aqui, para quem é de Paraty ou para quem mora e precisa da segurança em municípios pequenos, a gente vai falar de coisas aqui que podem ser semelhantes. Para as forças policiais, tanto para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, como até para a Polícia Rodoviária Federal, por estar no extremo do estado, isso gera um fator de mais complexidade, logística, para você ter viaturas, para conseguir lotar policiais, porque ou eles moram ali perto, ou eles vão ter que fazer de Angra para lá, qual é a distância? 100 quilômetros, vamos botar em 100 quilômetros. Então, ou o policial mora naquela região próxima ali, ele tem que vir de outro ambiente. Como é que funciona essa integração? Como é que é a atuação do município na segurança pública? Bem, realmente, como você colocou, nós temos um prefeito, né, que é o prefeito Luciano Vidal, que ele é bem sensível e ele preza muito por essa articulação. Então, ele está sempre procurando trazer suprir, né, as necessidades tanto da Polícia Militar, que ele conseguiu trazer a 2ª Companhia Independente da Polícia Militar para Paraty, né, fazer uma companhia independente, transformar aquilo ali num batalhão, ou seja, você fica desvinculado do 33º Batalhão, que é o Batalhão de Angra dos Reis. Isso dá uma certa autonomia e uma certa força de segurança pública muito mais presente, né, que se faz muito mais presente de forma ostensiva, de forma preventiva. Então, essa foi uma da busca que ele conseguiu êxito. E também a Polícia Civil, ele está sempre ali. O que vocês precisam? A delegacia nós vamos fazer uma reforma agora, Veloso, que nós conseguimos uma verba através da Prefeitura de R$140 mil para reformar a delegacia 167DP Paraty. Então, conforme você vai dando, valorizando o policial, valorizando a missão, a função policial, você consegue, assim, obter pessoas que queiram trabalhar em Paraty. Um dos atrativos que eu digo é esse. Quando você chega para um policial civil que está em Angra, que está numa outra região, quer vir trabalhar com a gente? Lá a gente vai ser bem acolhido, vai ser respeitado, a gente vai estar tentando buscar suprir todas as nossas necessidades para as demandas serem executadas. A pessoa se sente mais motivada. Sim. Porque ele tem que realmente fazer isso, como você disse, porque ele está na ponta do Rio de Janeiro. O prefeito Vidal, ele sempre diz que o Rio de Janeiro, ele não é longe, Paraty não é longe. Quem é longe é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro que está longe de Paraty. Rio de Janeiro que está longe de Paraty. É uma boa visão. Porque ele diz que é um prefeito estrategista. É estrategista. Tudo começou em Paraty, né? Porque ali que se escoava o ouro que vinha de Minas Gerais, as caravelas ficavam ali no nosso cais, né, de turismo, ali em Paraty, que até hoje tem lá esse equipamento todo, a praça, o marco lá onde fica a bandeira, tudo da época do Império. Então, assim, Paraty realmente é uma cidade histórica, patrimônio mundial, né, biodiversidade cultural e da gastronomia também. Então, ela tem um reconhecimento internacional pela Unesco, pelos órgãos internacionais que deram esse prêmio para Paraty. Então, isso tudo é o atrativo, Veloso. Acredito que a pessoa que quer trabalhar numa cidade histórica, que quer fazer um bom trabalho, que quer ser respeitado, ele aceita, mesmo essa distância. A gente procura, muitas das vezes, até ver com a prefeitura, um ônibus, pegar no meio do caminho, tu tá entendendo? Dar um suporte. Corre o risco do policial ir para lá e acabar querendo morar lá, né? E o que também acontece, eu vou te dar um exemplo. Eu tive 2 policiais que vieram comigo para 167DP, que foi o meu chefe do GIC, que era o Freitag, que casou com uma local e já está morando em Paraty. Aí, tá vendo? E o outro também, o Rogerinho, né, fez tá com uma filhinha também, já de 1 ano, também lá de uma paratiense. Então, estão fazendo uma ligação, né, com a terra, com a cidade de Paraty, porque possui raiz agora na cidade.
Isso também é o risco, né? É o risco bom, né? Vamos falando de raízes, vamos falar do paratiano. Eu tive fazendo umas consultas aqui, né, pela internet, e o TCE, o Tribunal de Contas do Estado, ele tem um levantamento lá que é o estudo socioeconômico de todos os municípios. E a gente tem acesso a muitos dados lá. Eu vou colocar aqui no link da bio o endereço para quem tiver a curiosidade, porque os tribunais, às vezes a gente fala dos tribunais, acha que o tribunal, né, mas tem um trabalho importantíssimo lá que é desenvolvido pelo Tribunal de Contas do Estado, faz um estudo socioeconômico, ele faz lá o ranking dos municípios, onde é que o município está melhor, onde é que está pior. E aí o cidadão, o munícipe pode conferir lá e reconhecer onde é que a administração, a gestão local está trabalhando melhor. E aí eu vi lá o índice de desenvolvimento humano do município. Foi coletado, isso é feito por diferentes institutos, pelo IPEA inclusive, e o município de Paraty apresenta uma alta considerável, de 91 para 2010, que é o último dado que consta, porque esse índice ele vai de 0 a 1. Então, quanto mais próximo de 1, melhor a situação do município. Então, tem diferentes situações, desde oferta de emprego até a qualidade que é prestada de saúde, a longevidade, é uma série de itens que compõem esse índice de desenvolvimento humano municipal. Paraty, em 1991, estava com um índice 0,580. Né? O ideal é 1. E o pior de todos é o 0. E aí, em 2010, ou seja, menos de 10 anos depois, ela já pulou para 0,771, ou seja, aumentou mais de 30% nesse índice de desenvolvimento humano. E o que mais fez aumentar foi justamente a educação. Né? Então, parece que a educação básica lá alcança 81%, 82% da população. Como é que é a população de Paraty? Essa população que tem as suas dificuldades, que tem um IDH que melhorou, mas que a gente também sabe que já tem a presença, inclusive, do tráfico de drogas, de células que se intitulam, né, representantes de organizações criminosas que vêm aqui da capital. Como é que o cidadão paratiense lida com isso? Porque o volume de violência, se a gente olhar os números lá pelo Instituto de Segurança Pública, a gente faz sempre uma propaganda aqui do Instituto de Segurança Pública, porque eu vou colocar de novo no link da bio aqui essa informação, porque aí o cidadão vai lá e ele consulta como é que índices estão aumentando, estão diminuindo, dos diferentes tipos de crime. E Paraty tem um volume de crimes que é pequeno, não é um volume grande, mas já chegou a figurar entre as maiores taxas de homicídio do Brasil, por conta da sua população, por ter uma população pequena, né, acabou figurando nesse índice. Então, um crime em Paraty representa muita coisa, porque pode manchar a imagem do turismo. Como é que o cidadão paratiense lida com essa questão? Que conhece, que é da região. Fala um pouco dessa interação, do que o crime influencia na vida de um cidadão de uma cidade pequena do interior, mas que é projetada para o mundo. Bem, eu tenho um conceito que eu digo sempre que segurança pública, e já cheguei lá dizendo isso lá para o povo, para a população, nas mídias sociais, que a segurança pública somos todos nós. Ela não é só a polícia civil, a polícia militar, ela também é o cidadão. Também é a prefeitura quando bota o poste de iluminação, também é o juiz, né, quando dá uma sentença, também é o promotor. Então, a segurança pública ela é uma necessidade. E a população ordeira, a população honesta, a população que trabalha, Veloso, pode ter certeza, elas apoiam a segurança pública, elas apoiam aquilo que é correto, elas são até, eu acho que Paraty, ela tem de uma certa forma, por ser uma cidade histórica, um DNA conservador, né? Nós temos lá igrejas católicas belíssimas que são da época do século XVIII, século XIX. Então você tem situações ali que você vê toda aquela atmosfera conservadora, aquela atmosfera familiar. E essas pessoas elas apoiam. Lógico que sempre é a minoria. Sim. O crime é aquele que você tem uma comunidade. Vou dar um exemplo. Tem 2 comunidades lá, Mangueira e Ilha das Cobras. Se você pegar ali, 90% são trabalhadores. Até mais de 90%. Estou generalizando aqui. 90% de trabalhadores, de pessoas honestas, de pessoas trabalhadoras. Por quê? Porque Paraty também tem um DNA, uma vocação para o turismo. É muito fácil uma pessoa lá que, sendo local, conseguir sobreviver. Entendeu, Veloso? Trabalhando honestamente. Não precisa praticar o tráfico.
O tráfico é uma opção, é uma vontade do traficante. Então, como você me perguntou sobre a população em geral, eu diria que sua grande maioria, né, em torno de 90% ou mais, ela é favorável às forças, elas colaboram com as forças policiais. O cidadão participa? Ele por exemplo, tem um serviço, um disque de denúncia, está funcionando em Paraty? Com certeza. É o mesmo número da capital ou é um número diferente? Não, mesmo o número da capital, mas nós também temos os nossos meios de comunicação interno dentro da cidade que às vezes funciona muito mais, né? E aí, por exemplo, a própria delegacia 167DP, nós tínhamos um canal aberto de WhatsApp, nós temos telefone, ainda tem esse telefone? Grupos, temos então grupos. A gente vai colocar esse número aqui, você vai passar para a gente, pode colocar esse número aqui? Nessa gestão, uma outra gestão, né, da minha gestão, nós tínhamos essa participação direta, nós temos também grupos de segurança pública de WhatsApp de Paraty, então como se fossem grupos comunitários. Por exemplo, amigos do Caborê. Sim. Então você está lá naquele grupo ali, e ali todas as demandas elas são postas. O cidadão hoje que está ouvindo a gente, paratiense que está ouvindo a gente, que se enquadra nesse perfil, ele não quer bagunça, ele não quer o desvio, ele tem a consciência de que ele tem que atuar como cidadão, exercer a cidadania. E ele participa. Como é que ele faz para participar? Que canal que você sugere ele procurar agora? Olha, como a cidade é pequena, existe até o canal direto. Em abordagem, vão na delegacia, eles nos abordam nas ruas. Nós temos também um canal muito bom que são os Disque Denúncia, né? E também as ferramentas de WhatsApp, grupos de WhatsApp. Então o Disque Denúncia é aquele 2253-1177. Então a gente vai colocar aqui. Isso aí. E nós temos também os grupos de WhatsApp, que são grupos locais, geralmente de bairros, de regiões, em que eles funcionam muito bem nas denúncias. E como é que é a Guarda Municipal? Vamos começar a entrar no município aí. O município tem 1.755 servidores, segundo aquele levantamento do TCE. Correto. Que eu citei aqui. Como é que funciona com a Guarda Municipal, essa interação desse cidadão com a Guarda Municipal? Tem um canal 153, né, o telefone 153, 153, o telefone da Guarda Municipal. A Guarda Municipal também, como eu boto lá na delegacia, nós temos um balcão de atendimento, então também as pessoas utilizam muito isso, porque às vezes o telefone não consegue falar, ou então é mais prático. Sim. A cidade é pequena, então ela está ali na mobilidade, ela vai lá na guarda, tem um balcão e deixa a denúncia dela. E nós temos os nossos grupos também de WhatsApp, em que tem elementos da guarda, da fiscalização, que estão sempre atentos às demandas. Então, nós podemos dizer que a Guarda Municipal hoje ela tem 61 guardas, né? E aí nós temos um número ainda inferior em relação ao número de habitantes. Uhum. De acordo com a Lei Federal das Guardas Municipais, essa Lei 13.024, o Estatuto da Guarda Municipal. O Estatuto da Guarda, nós deveríamos ter em média aí de 90 a 120 guardas municipais. Mas olha, isso aí, prefeito, ele está aproveitando o gancho aqui para já apresentar uma demanda para a contratação de mais guardas. Daqui a pouco eu vou perguntar a ele se vai ter concurso para a Guarda Municipal, mas vamos lá, não foi combinado. Não tem nada combinado aqui não. Eu estou aproveitando, estou levantando aqui. É isso aí. Então assim, nós atendemos as demandas a contento. A Guarda Municipal, com a minha chegada, ela começou a participar muito mais das situações operacionais de prisões, de policiamento preventivo e ostensivo, porque a minha figura de delegado, ela trouxe para a Guarda Municipal uma participação policial maior, digamos assim, né? Isso foi exigido naturalmente. As pessoas me traziam a demanda e eu não podia deixar de fazê-lo, né? Eu tinha que resolver o problema. E aí, nessas situações, nós efetuamos várias prisões de traficantes, Veloso. Traficantes com arma, com droga. A Guarda Municipal. A Guarda Municipal. Mas como sozinha, é que fica essa situação da Guarda Municipal? Desarmada. Porque isso é uma discussão polêmica. Eu entrevistei aqui algumas semanas atrás o comandante da Guarda Municipal do Rio. Falou sobre esse assunto, colocou para a gente uma ideia que está sendo desenvolvida dentro da Guarda Municipal da capital. Como é que funciona isso? Como é que o guarda lida com isso? A guarda tem as armas não letais, né? E quando ela está numa situação que pode haver algum risco, aí nós partimos para integração, né, com outras forças. Aí nós fazemos as operações integradas, as operações conjuntas,
E com a minha facilidade da Polícia Civil, geralmente eu chamava uma guarnição da Polícia Civil, da 167DP, para participar junto conosco dessas prisões. E eu já ia também já com o meu colete armado, e aí também já se somava mais uma pessoa com arma. E a gente com esse, digamos assim, né, com essa engenharia, a gente conseguiu êxito de prisões maravilhosas, de traficantes com 400 pinos de cocaína. Nós prendemos, teve semana que a Guarda Municipal prendeu mais do que a PM. Antes de ser companhia, né? Que agora com a companhia independente... Continua aproveitando, está lançando uma disputa aqui para ver quem é que prende mais. E aí ganha, todo mundo ganha. Mas deixa eu atravessar um assunto da Guarda Municipal aqui. Você está falando, eu estou me lembrando do episódio que eu tive em Paraty, porque eu sou fã de Paraty. Sim. Né? Quem dera Paraty fosse um pouco mais perto, para a gente chegar lá mais rápido. Né? Porque é muito bom quando a gente está lá. Em Paraty, eu percebi um sistema que me pareceu até avançado, que é aquela questão do estacionamento. Você faz a leitura lá com o telefone e tal. Né? Como é que está funcionando isso? O Paraty rotativo. O Paraty rotativo. Isso está funcionando porque eu lembro que um amigo teve um problema com isso. Sim. Porque ele não fez direito que tinha que fazer, não tinha conhecimento, não fez no telefone, e aquilo ficou rodando direto. Então era como se ele tivesse ficado parado com o carro 3 dias. Eu imagino que algum telespectador nosso possa ter tido esse problema ou tenha conhecimento de alguém que teve esse problema. Eu, por acaso, tive um amigo que foi a Paraty e aquilo parecia muito prático, muito moderno até. Você não tem que ficar comprando nada de ninguém. Você baixa o aplicativo, faz uma leitura ali, se não me engano, um código de barras ou um OCR. Só que aí ele esqueceu de fazer o que ele tinha que fazer no aplicativo. Era como se o carro dele tivesse ficado parado lá direto. Como é que está essa situação? Não fique preocupado, né? O turista que passar por essa situação, não fique preocupado, porque esse aplicativo ele já está sendo aperfeiçoado, já foi aperfeiçoado. Eles ampliaram as cabines, né, de pessoas fisicamente que podem resolver o problema. Se você chegar lá e demonstrar o problema, como é que foi a situação, rapidamente eles sanam esse problema, entendeu? Ele é sanado, ele é resolvido e você vai ficar satisfeito com o serviço. E também a forma que também estão utilizando são os comércios. Os comércios agora têm a maquininha. Você vai, você tem aí o negócio do estacionamento, aí você passa lá e paga ali na hora, numa maquininha do comércio. Ou seja, eles aumentaram a capilaridade da forma de pagamento. Isso daí facilitou bastante, entendeu? Que bom. Então isso daí, o aplicativo as pessoas estão até usando menos, em virtude dessa capilaridade maior de forma de pagamento. Então você que vai para Paraty, que vai com o seu carro, agora não deixe de pagar, porque se não pagar o guarda vai passar lá, vai olhar sua placa, vai ver que não tá vai habilitado. Ficar uma dívida lá, né, no sistema de Paraty rotativo, mas não está gerando ainda uma multa, não. Não está gerando multa. Vamos começar a entrar num assunto polêmico? São tantos aqui, vamos levantar logo um, porque a gente levantou a expectativa aqui. O doutor Marcelo falou da história pra gente dele, foi oficial de justiça, passou pela aeronáutica, né, tem formação em direito, delegado de polícia, agora secretário municipal de ordem pública de uma cidade importante como Paraty. Passou pelo sistema penitenciário também. Fez o CISP também, né? Fez o curso de inteligência. Então ele com muito pouca idade, ele já tem um conhecimento amplo. Como é que é essa história de bandidolatria, doutor Marcelo Russo? É um movimento, né? Eu acho ideológico, que a gente vem percebendo ao longo dos últimos anos, de você demonizar o policial e a atividade policial e, de uma certa forma, ter uma leniência, um bandido, criar a figura do bandido inocente, né? O bandido inocente, o vítima da sociedade, e aquele comportamento meio que carinhoso com o criminoso, com o que pratica o delito, em detrimento do policial, que é tratado como um inimigo da sociedade. Parece até que o direito penal do inimigo ele é aplicado no Brasil, mas ele é aplicado contra o policial, que a imagem do policial ela é denegrida, o policial ele fica logo afastado, ele vai logo preso, todo mundo faz uma pressão imensa para você punir aquele policial, e às vezes até sem provas suficientes. Ou seja, o direito penal do inimigo é aplicado no Brasil contra o policial. Então a bandidolatria ela não passa de um movimento em que você glamoriza o crime. Nós tivemos telenovelas no Brasil em que o criminoso é uma cara boa pinta, que tem as melhores mulheres, o melhor carro, cheio de cordão de ouro. E aí você, ao mesmo tempo, você vai formando uma mentalidade no imaginário, principalmente das crianças, dos jovens, daquela pessoa que está em formação e às vezes não tem uma
um lar estabilizado, né? Não tem uma estrutura familiar ainda concreta, ele vai se deixando levar por esses sinais de ostentação que seduz para que o jovem entre na prática delitiva. Então, isso é a bandidolatria. Nós temos que, de uma certa forma, rever nossos valores para não invertê-los, porque o herói da sociedade é o policial. Existem policiais que cometem crimes, que são corruptos. Existe. Toda a classe profissional tem os seus maus profissionais. Era aí que eu queria entrar. A gente sabe que esse assunto é polêmico, né? A leitura que você faz de bandidolatria, isso está na sociedade, essa discussão está aí. E é importante porque aqui, no programa Na Mira com Fernando Veloso, aqui a gente enfrenta o desafio do debate e a gente vai esmiuçar, por isso que é na mira. Aqui é como se a gente tivesse um sniper nos assuntos aqui. Então a gente vai direto ao ponto. É inegável, isso é inegável, eu acho que é difícil a gente dizer que isso não acontece. Isso está de alguma maneira influenciando, principalmente a faixa etária mais jovem, e isso complica, né, a missão que o Estado, o poder público tem que desempenhar para garantir segurança para as pessoas. Mas, por outro lado, existe o excesso. Existe o desvio, existe o abuso de poder, que acontece, como você já começou muito bem dizendo, não só pelo agente policial, mas por todo o agente público. Né? Isso fica mais visto na ação do policial. E aí, o que a gente diz para as pessoas que fazem um contraponto a isso, né, lá com os seus argumentos? O que a gente diz para essas pessoas quando elas dizem assim, olha, sim, delegado, mas acontece que existe muito abuso, existe muito desvio, né? Pelas pessoas que têm esse poder de agir, elas acabam abusando desse poder. Responde essa pergunta. Olha, eu diria para essas pessoas que nós seguimos uma ideologia no Brasil, ela é um pouco marxista. O marxismo cultural domina um pouco as nossas mentes, né? Nós temos que também olhar os desvios de conduta e cobrarmos não só dos policiais ou dos agentes públicos, mas do criminoso também. Não existe nenhuma vontade, nenhum clamor, nenhuma movimentação assim, vamos acabar com o Comando Vermelho, vamos acabar com o Terceiro Comando, vamos acabar com essa criminalidade insana que bota a população de bem nas comunidades carentes como vítimas em tribunais de exceção. Todos conhecem aí o micro-ondas, ou já ouviram falar, em que vítimas dentro das comunidades daquilo que eles julgavam ser uma prática delitiva, os criminosos queimavam as pessoas vivas dentro dos micro-ondas, faziam a sua justiça de forma arbitrária, de forma excepcional. Então não existe esse clamor. Eu acho engraçado que isso daí ele não é tocado. A gente olha sempre para o lado policial. O lado policial, existem as corregedorias, existem os meios próprios. O policial ele responde administrativamente, civilmente e criminalmente. Por diferentes órgãos de fiscalização. Então, eu acho que o fato dá-se mais ênfase ao fato que foi desvirtuoso, né? Que foi um fato errado de uma atitude arbitrária de um policial, do que as consequências. Se você for lá pesquisar, a maioria desses que cometeram abuso foram punidos. Entendeu? Foram punidos. E uma das instituições que mais pune dentro do poder público são as instituições policiais. São as instituições policiais. Deixa eu te provocar em outro assunto, para esquentar mais ainda essa conversa aqui. O que você está dizendo assim, ou seja, nós como sociedade, e aqui a gente absorve aqui o positivo e o negativo, que é para a gente não ter medo do debate. Nós como sociedade, nós estamos, né, ou parte de nós, vamos dizer assim, que eu não quero me intitular aí, mas estamos relativizando o desvio, relativizando o erro, relativizando até o crime sob diferentes argumentos, sejam eles de fundamentação ideológica ou humanista e etc. E aí a gente recentemente tem um episódio que está aí no topo das discussões das redes sociais, né, que fala muito em relativizar a questão daquele filme que foi colocado na Netflix, né, O Pior Aluno da Escola, em que é relativizada ali uma conduta que, a meu ver, eu tenho toda a liberdade para falar porque eu não sou o julgador e nem estou apurando aquela situação, não sou responsável por inquérito nenhum que trate daquilo. A meu ver, ali tem uma conduta criminosa embutida
né, travestida sobre uma liberdade poética, uma liberdade artística de criação. Como é que você vê essa relativização quando a gente insere crianças ou jovens nesse contexto? Essa relativização, ela é uma engenharia social feita para desorganizar e desestruturar a relação jurídico-policial com a sociedade. Peraí. Vamos falar isso de novo, que é para a gente entender isso, porque é profundo, mas está dizendo muita coisa. É uma engenharia social feita para desarticular, desorganizar a estrutura jurídico-policial que nós temos de repressão. O que acontece se essa estrutura for desarticulada, desestruturada? Qual é a consequência? Ela vai facilitar a ascensão revolucionária, socialista, comunista, seja do que for. Uma nova ordem posta ou seja, é a desconstrução dos valores e preceitos morais da civilização cristã ocidental. Isso beneficia o cidadão, aquele mais desfavorecido? Não, em hipótese nenhuma. Você vai destruir valores, princípios, você vai fazer a confusão. E quando você tiver uma sociedade confusa, no caos, com a criminalidade dominando, o que você vai ter? Uma maior necessidade do Estado. E é aí que o Estado vem com força total. Um Estado socialista, um Estado forte, aquele Estado que vai resolver os teus problemas, aquele Estado com aquela função messiânica de eu que te dou a segurança pública. Antes de chegar nesse Estado, nesse processo de piora da vida em sociedade, aonde que o cidadão, esse que vai ser prejudicado por isso, onde é que ele busca apoio, onde é que ele busca ajuda? Se hoje, por pior que possam ser as ações das polícias, na visão de alguns, se isso é desestruturado, aonde que esse cidadão vai buscar ajuda? Se ele foi violentado, se ele teve seu patrimônio violado, se ele tem a sua família em risco, onde é que esse cidadão vai buscar ajuda, doutor Marcelo Lúcio? Essa pergunta é uma pergunta de prova, né? É aquela pergunta dita pergunta de prova. Porque hoje eu acho que a única instituição, ou talvez, não diria a única, né? Mas onde está mais forte a presença da conservação, preservação dos valores e preceitos morais necessários para uma sociedade sã, para uma sociedade pacífica, é a polícia, são as polícias, por incrível que pareça. Então é na polícia civil, com todos os seus problemas, é na polícia militar, para tu ver como é que nós estamos, hein? É na polícia militar, como ela é criticada, com todos os seus problemas, que ainda há aquele fio, aquela esperança de nós mantermos um mínimo de paz social. Porque eu vou te dizer uma coisa. Não, antes de você dizer. Quer dizer que o vilão da história, ele acaba se tornando o salvador da pátria, quando a coisa piora? Ou seja, hoje quem é visto, ou tentam fazer parecer. Eu estou fazendo um exercício aqui de me deixar levar pelo entendimento que estão tentando construir. Uhum. Então, aquele que hoje é visto como o vilão, e aí vamos fazer uma autocrítica aqui como sociedade. Você está com uma filha de 20 dias. 20 dias. Né? A gente, como policial, né, sempre me incomodou muito aquela coisa do pai dizer para o filho: não faz coisa errada, senão vou chamar a polícia. Isso. Eu nunca deixei de dizer isso pro meu filho. Eu falei assim: olha, faça qualquer coisa que eu vou chamar a polícia, boa ou ruim. O meu filho passa na rua e ele, por iniciativa dele, tem 7 anos de idade. Mas de tanto, acho que influenciado pela conversa do pai, ele já viu policiais do segurança presente de moto, porque sabe que o pai também anda de moto, então ele tem uma relação. Né? Ele foi procurar os policiais para cumprimentar eles e falar com eles. Eles acabaram botando ele em cima da moto, tiraram foto, enfim, fez um sucesso danado. Estou querendo dizer que na minha casa a polícia não é pintada, não é desenhada como vilã. Mas há uma construção, como você bem explicou para a gente aqui, em que essa imagem do policial ela está sendo feita como uma imagem de vilão. Só que o desenvolvimento, o raciocínio que você está passando para a gente, para o telespectador da TVC, é de que se a situação piora, né, se essa coisa continua evoluindo da forma como querem que evolua, hoje quem é pintado como vilão vai ser justamente aquele único que ainda pode te salvar, porque uma sociedade em atrito, ela gera agressores e ofendidos, ela gera autores e vítimas.
Isso faz parte da relação humana. Eu acho que a polícia ela acaba sendo a tua última tábua de salvação. Porque todos os mecanismos que não são assim, que diriam administrativos, civis, religiosos, culturais, todos eles, quando eles vêm falhando na sociedade, e aí vai tendo as ocorrências, né? Os crimes vão acontecendo, as tragédias vão acontecendo, para na polícia, é a polícia que resolve. E muitas das vezes o que nós sentimos assim, a tristeza, é que nós não estamos quase que sozinhos nessa caminhada. Alguns elementos da sociedade participam e nos apoiam, nos ajudam, nos dão informações, torcem pelo nosso sucesso, que a criminalidade não triunfe, mas às vezes sentem a dor da polícia. Sentem a dor da polícia porque, olha só, nós estamos num país que até pouco tempo atrás morria 500 policiais por ano. Isso não acontece em lugar nenhum do mundo. Policial convencional, regular, enfrenta criminoso com arma de guerra. Isso não tem em lugar nenhum do mundo. Se o Brasil é um país perigoso, porque nossos números, nós temos 2 vezes mais o número de média de roubos do planeta. Nós somos perigosos? Somos. E perigoso não só para a sociedade, Veloso, nós somos perigosos até para o policial. Ser policial é perigoso. Você cair numa falsa blitz e descobrirem tua carteira de policial, você está perdido. Reze para te matarem logo, para não te levarem para um local para te torturar. Vamos deixar o doutor Marcelo Russo dar uma respirada, porque eu provoquei ele aqui intencionalmente. Eu sabia que ele ia ficar ofegante, vibrando. Ele está vibrando aqui. Eu não sei se a TV consegue transmitir essa emoção. A gente está vendo aqui a energia sobrando dele aqui. Eu vou deixar ele dar uma respirada. Eu sou emocional demais. Mas que bom, isso aqui é um entrevistado bom, que ele se emociona. A gente provoca, ele vem junto. Vamos dar uma respirada, deixar o doutor Marcelo dar uma respirada, né? E vamos falar, porque tem gente que diz que o problema todo é educação, tudo se resolve na educação. É claro que a gente não está falando aqui, ninguém está dizendo que todos os problemas se resolvem com polícia. Polícia, né? Eu tenho dito isso, já disse muitas vezes que a polícia ela tem que ser mais coadjuvante do que o ator principal dessa história, e esse é o papel dela. A polícia é mais ou menos como aquele juiz bom. Quem era o juiz? Não sei, que eu nem reparei. Nem reparei que tinha juiz. Quem tem que ser visto são os jogadores. A polícia é mais ou menos assim. Se a polícia atua bem, quanto melhor ela está, menos ela é vista. Mas tem muita gente que fala de educação, e é claro que a educação tem importância. Vamos falar de educação e de trabalho, né, e de emprego. Vamos falar de Paraty, porque a gente está falando aqui de Paraty, né, da joia do turismo do Brasil. O trabalho em Paraty, lá pelo Estudo Socioeconômico do Tribunal de Contas do Estado, eu vi que as oportunidades de emprego que mais aumentaram foram na área de água, esgoto e gestão de resíduos de descontaminação. Foram mais 60% de vagas nessa área. O que diminuiu foi na área da construção, ou seja, as vagas que normalmente eram abertas de emprego na construção diminuíram 40%. E os serviços, que é uma atividade predominante numa área de turismo, porque tem muito serviço, emprega muita gente, ele está oscilando ali mais ou menos o mesmo número, aumentou 1,5%, isso não mudou muito. Paraty tem, segundo a Relação Anual de Informações Sociais, o famoso RAIS, 8.376 vagas formais abertas. É claro que tem muito mais que isso, a gente já disse que tem 43 mil pessoas na população. Como é que você vê essa questão da oferta de emprego em Paraty e da influência que isso pode ter na captação de recursos humanos para a criminalidade, ou seja, aqueles jovens que acabam se desviando? Como é que você vê, qual é a tua leitura como secretário de Paraty dessas oportunidades que estão sendo geradas? O prefeito Luciano Vidal, já falamos dele aqui, ele é um prefeito ativo, super atuante, está sempre nas redes, fala toda hora. Ele é de Paraty, né? Ele é um defensor, né, ferrenho de Paraty, que ninguém chega em Paraty para fazer nada de mal lá, porque vai começar enfrentando, antes de enfrentar o delegado, vai enfrentar o prefeito. Mas como é que você vê essas ações? Como é que elas estão avançando? Né? Essa relação emprego, trabalho, economia e criminalidade. Eu vejo que a atuação política do prefeito Luciano Vidal, ela deveria cair aí no Brasil em destaque, ser destacada como talvez o melhor prefeito, não sei como estão os outros municípios, o melhor prefeito do Brasil na questão de busca por investimento
e busca dessa qualificação das pessoas. Eu vou te dizer como tá, desculpa te interromper pode, mas é porque vou te dizer como é que tá. Em relação aos outros 91 municípios, não considerando a capital, Paraty é o 72º na relação do IDH. E é um município pequeno. Tá? Então, assim, houve um investimento, um incremento na questão de saneamento básico. Ele está fazendo várias usinas, como se fossem usinas de saneamento. Talvez por isso tanto emprego nessa área. Por isso tanto emprego nessa área, com certeza. Essa é a cartada dele, né? Do nosso prefeito lá, Luciano Vidal. Ele também reformou as escolas municipais, dando um upgrade na educação, fazendo com que convencendo a população, né, de que a educação é o caminho. Existe uma obra da Escola Técnica profissionalizante em Paraty que vai concretizar antes do fim do seu mandato. Então, tudo isso é o segredo do sucesso do Luciano Vidal. E a malha de educação de Paraty é uma malha alta. Extensa. Ela tem, no ensino básico ela cobre mais de bastante, 80% da população. Com certeza é um sucesso. Então, é uma visão dele. E ele luta por isso, ele investe nisso. Ele é uma pessoa que transita em todos os segmentos ideológicos. Ele não é aquela pessoa engessada. Isso eu admiro muito ele, eu estou aprendendo muita coisa com ele nesse sentido. E ele quer o bem de Paraty. Então, quando ele quer o bem de Paraty, filho, ele vai atrás, ele não quer saber com quem ele está falando, ele não está vendo ideologia, né? Porque hoje nós dividimos o Brasil em direita, esquerda e centro. Ele não tem nem direita, esquerda e centro. Ele senta com quem tiver que sentar em prol de Paraty. Isso é muito importante. A gente está falando tanto do prefeito que eu vou acabar mandando o convite aqui para o prefeito. Ele. Né? A cadeira é dele, vai ser um prazer, uma honra entrevistar o prefeito de Paraty aqui o dia que ele puder se desonerar um pouquinho lá. Doutor Marcelo Russo já deu uma respirada, já posso dar outra provocada nele de novo para fazer ele ficar intenso outra vez. Doutor Marcelo, a gente estava comentando aqui sobre livre-arbítrio no crime, sobre teoria das janelas quebradas. Fala um pouquinho sobre esse livre-arbítrio que cada um tem. Assim, eu acho que como nós somos uma sociedade que temos um caldo de cultura meio que revolucionário, né? Porque nós vivemos 20 anos de ditadura militar. Então, quando a gente estava naquele momento de ditadura, a nossa mentalidade aqui fora, principalmente acadêmica, né? A nossa formação, ela estava sempre imaginando um esquerdismo, uma coisa revolucionária que combatesse o dito militarismo, né? Aquela sociedade daquela forma que se encontrava naquele momento. Então, o que acontece? Nós temos essa vocação para seguirmos aqueles ideólogos, né, esquerdistas, como, por exemplo, o Rousseau. O Rousseau tem aquela teoria do bom selvagem, né? O bom selvagem. Ou seja, o homem, ele nasce puro, ele é um ser celestial, ele é santo, ele é incorruptível na sua alma. O homem nasce assim, puro. E a sociedade, o meio exterior, que o corrompe, que faz com que ele se desvirtue desses valores. Então, o que você vai criando? Vamos combater quem? O corruptor, que é a sociedade. Entendeu? Então, nós sempre, toda prática delitiva que for contra a sociedade, ela é justificada. Nós temos uma leniência com ela, nós temos uma aceitabilidade maior porque o cara roubou, mas roubou também, né, coitado. A sociedade o corrompeu, a sociedade merece estar sendo roubada, não é? Está justificado. Está justificado toda a prática delitiva, porque nós temos o quê? Nós temos que nos voltar contra essa sociedade maligna. Então esse é o Rousseau, né? É o Rousseau. Só que ele se esquece que existem os críticos, que ele não é o Deus verdadeiro e o pai de toda a verdade. Existem os críticos que dizem, não, peraí. O homem, ele é dicotômico. O homem nasce com o pecado original, aí também você também tem que crer, né? Numa religião, no preceito cristão da Bíblia, que o homem, ele nasce com o pecado original. E esse pecado original o faz um ser que dentro dele tem conhecimento da virtude e da corrupção, do bem e do mal. Então nós somos aquele ser
que podemos, através de nós mesmos, aflorarmos tanto o bem quanto o mal. Daí o livre-arbítrio. Daí o livre-arbítrio, as pulsões. Você não vai, Veloso, escreve isso aí, deixa guardado e espero que um dia alguém diga que eu tenho razão. Você não vai combater a criminalidade. O homem essencialmente carrega a potencialidade de fazer tragédia, de cometer crimes. Mesmo o homem mais bom que você imagine que seja. Todos nós podemos nos transformar em monstros. Nós somos um criminoso em potencial. O que freia? É o nosso... Agora, nós somos diferentes dos animais. Nós temos a capacidade de dominarmos, de refrear o mal. E nós temos que ter essa capacidade aguçada, bem desenvolvida. O próprio Jesus fala, aquele que olhar para a mulher do próximo desejando já está pecando. Ou seja, o que ele está dizendo? Ontologicamente, o homem dentro de si possui a capacidade de estar o quê? Cobiçando a mulher do próximo. Ele tem um mal dentro dele. É normal. Deus falou isso. Então nós temos essa briga com nós mesmos. E ela não vai ser resolvida através da saneamento básico, porque agora tem uma escola, porque agora tem uma oficina de hip hop e de capoeira. Não vai ser resolvida. A criminalidade não será resolvida do lado de fora. Do lado de fora vai ser resolvida dentro do homem. Tem que tratar o homem. Refrear esse mal. Dar armas para ele refrear esse mal. Tu tá entendendo? Porque ele pode a qualquer momento praticar alguma atrocidade, algum crime. E a partir do momento que você diz que o homem tem o livre-arbítrio de fazer o bem e fazer o mal, quando ele faz o mal, foi uma escolha que ele sabe que ele está fazendo mal. Escolha. Foi uma escolha, não foi vítima, ele não foi vítima, Veloso, ele não foi vítima da sociedade, ele não foi vítima, porque já vi pessoas que são criadas na mesma família, aí um é vítima, o outro não é, não. Um vira criminoso, o outro vira policial e o outro vira padre, e aí? Como é que você Vamos equilibrar esse 7-1. Vamos equilibrar esse 7-1 aí. Não é Brasil e Alemanha aqui, não, mas vamos equilibrar esse 7-1. O doutor Marcelo tá voando baixo aqui, tá dando uma verdadeira aula pra gente e eu fico até constrangido de interrompê-lo. Né? Não, que isso. Mas o que acontece? É inegável que há condições que podem complicar a vida de uma pessoa. Alguns têm mais oportunidades que outros, alguns têm uma família para dar um apoio, e a gente sabe que hoje a família representa, se não tudo, muita coisa, e é um valor, é uma figura, né, que vem sendo desconstruída, infelizmente, ao longo dos anos. A gente falar de família, falar de devoção, falar de Deus hoje é uma coisa, nossa, retrógrado, careta e tal. Cara, careta. Mas enfim, muitos têm essa, né? Quem tem esse esteio, esse apoio, tem melhores condições para tomar a sua decisão, para exercer o seu livre-arbítrio. Sim. Outros já vêm ao mundo numa maneira mais precária. E aí, o que acho que você está dizendo, eu vou tentar traduzir um pouco, né? Dizer isso de umas palavras diferentes, atenuando e elevando outros olhares, porque aqui é na mira. Sim, a gente está na mira lá e na mira cá. Correto. Não é porque esses outros, que por acaso possam ter sido não tão privilegiados, né, por uma vontade divina ou por um acaso do destino, que estaria justificado a sua decisão, a sua escolha de erro. Essa decisão, como você disse, parte de dentro. Eu te interrompi só para... Não, eu fico muito feliz com essa interrupção e com essa colocação, porque aí eu vou ter a oportunidade de dizer o seguinte: toda a situação adversa circunstancial, familiar, social, pobreza, toda ela é influenciadora, mas ela não é determinante. Olha aí. Isso que a gente tem que ter em mente. Ela não determina, ela influencia. Lógico, seria desumano, seria... ilógico eu chegar e falar assim, o cara nasce num ambiente em que o pai espanca a mulher, espanca a mãe, é um homem violento, um pai violento. Lógico que esse cara ele tem uma probabilidade de nascer com uma certa violência, dele se transformar num violento. Mas isso são influências, mas não determina. Porque no final da ponta da lança ele vai ter o livre-arbítrio de ser violento ou não. Porque eu já vi muita gente fazer o contrário daquilo que recebeu de pai e mãe. Por que existem essas pessoas, né? Tive um pai violento, a última coisa que eu quero ser na minha vida é violento com a minha mulher e meu filho. Da mesma forma,
lares absolutamente estabelecidos e seguros, e não tinha absolutamente influência negativa nenhuma, que dali acaba saindo uma pessoa, né, desviante. Deixa eu dar um exemplo aqui, narrar na realidade um fato que aconteceu agora, né? Essas pessoas que cometem erros, o que acontece com elas? Elas podem parar dentro do sistema prisional, né? Então a liberdade delas é cerceada e elas vão presas. Correto. E aí quando a gente olha para o sistema penitenciário, a gente vê o quê? A gente vê na sua maioria, na sua grande maioria, jovens. Todos eles muito jovens, que fizeram as suas opções, exerceram o seu livre-arbítrio, mais ou menos influenciados, e foram parar dentro da cadeia. E quando a gente olha para esse universo e conhece um pouco o universo penitenciário, a gente olha para essas pessoas e a gente ouve falas, por exemplo, de denominações religiosas, que têm um papel importantíssimo, né? Por isso que a fé ela é determinante, né, no encaminhamento dessas questões, e essas denominações religiosas, assim como outras pessoas que se voluntariam, vão ao sistema prisional para tentar criar uma ambiência ali favorável para que quando essa pessoa volte, ela volte diferente, para que ela promova novas escolhas que não as levem de volta para lá. E aí a fala dessas denominações religiosas passa muito por essa questão de escolha. Você falou escolha, isso me veio aqui à mente, porque a cadeia é um lugar de oportunidade. E aí você está falando isso, eu estou me lembrando aqui com experiências que eu tive, estou tendo. Ela é um lugar de oportunidade, porque o ser humano, quando está livre, ele desconsidera uma série de valores. Ele deixa de ouvir os conselhos da mãe ou do pai, ele se deixa levar por maus exemplos, ou se deixa influenciar, né, nessa influência negativa por outras pessoas e acaba cometendo, né, aqueles erros. E ele não pondera. Ele não tem a oportunidade, porque no mundo externo eles têm a vida para viver. Eles têm o mundo todo para escolher, o mundo todo para viver, e a maioria deles muito jovens. Dentro da cadeia, essa oportunidade é criada de uma forma impositiva, porque está preso, não pode sair, não tem o que fazer, tem que ficar ali dentro. E aí diz-se muito o seguinte, que a cadeia é um lugar de renúncia. Renúncia ao quê? Renúncia ao que você era lá fora. Isso. Porque você tem a oportunidade de rever as escolhas que você fez e caminhar no sentido de fazer novas escolhas que não te levem ali para dentro. Eu estou narrando aqui para o nosso telespectador, né? Me deixei empolgar aqui pela aula do Dr. Marcelo Russo, mas trazendo uma experiência que vem de dentro do cárcere, de uma narrativa que a gente ouve muito dessas denominações religiosas, de pessoas que vão, né? E basicamente as diferentes abordagens passam mais ou menos por isso, né? Por essa abordagem com o preso, e isso confirma o que você está dizendo. Na medida em que o afago, o acolhimento que a religião, de diferentes maneiras, leva para a pessoa que já está presa, que já cometeu o erro, é dizer para ele o seguinte: a escolha foi sua. Aproveite a oportunidade, né, para repensar suas escolhas. Renuncie àquele que era você lá fora e que fez as escolhas erradas. Então eu só te interrompi para dizer para você o seguinte: dentro do desenvolvimento mental que você fez aqui para a gente, né, uma narrativa de dentro do cárcere, ela confirma isso. Claro, sem a gente jamais negar que há as influências, e as influências são as influências, mas como você disse, não são fatores determinantes. O que é fator determinante para a prática do crime, independente do local, é a nossa pulsão negativa aflorando e nós permitindo e consentindo que isso aconteça. Por exemplo, eu estou aqui numa situação e uma pulsão negativa dentro de mim vai dizer assim: pô, o celular dele, pô, é melhor que o meu tá quebrado, eu tô aqui, vou dar um jeito. A minha pulsão, olha só, a minha pulsão negativa me incentivando, me induzindo, fazendo nascer dentro de mim um desejo de furtar o teu celular. Vamos para esse exemplo. Como que eu vou combater o crime e o criminoso? Independente, Veloso, de eu estar andando de picape, de Uber, da minha casa ter saneamento básico, essa pulsão ela vai bater na minha cachola, porque ela já está dentro de mim. Se não fosse assim, a gente não teria tido a Lava Jato com pessoas que têm acesso a tanta coisa e fizeram os tudo que fizeram. brancos que não justificaria práticas delitivas. O que freia isso? Princípios, valores. É isso. Então nós precisamos dar para o homem
princípios e valores éticos, morais, que conduzam à paz social, que conduzam a uma possibilidade dele desenvolver esse refrear do mal. Tu tá entendendo, Valor? Eu tenho que me conter, porque eu tenho aqui a consciência total do bem e do mal. Eu posso querer furtar o teu celular, entendeu? Mas eu tenho que o meu freio tem que ser maior, o meu freio inibitório tem que vencer o meu desejo maligno. E a religião traz isso. Jesus, Cristo traz isso, Deus traz isso, a Bíblia traz isso. Olha, você vai num país islâmico. Eu viajei, fui para Dubai, já fui. Vai para um país islâmico. O muçulmano lá, meu irmão, ninguém furta. É muito difícil. Sabe por quê? Porque ele sabe que a pena será rigorosa e eficaz. A eficácia da prisão é isso, é o temor. Você tem que, além de dar... Aí já é o segundo plano. O primeiro que eu falei foi o quê? Refrear o mal. O que vai fazer o refrear o mal? Princípios, valores éticos, morais que vão conduzir à paz social. E segundo, penas graves e eficazes. Porque você tem que ter aquela dissuasão. Você tem que ter, o cara tem que ter medo de praticar o crime. Agora eu vou aplicar uma pena grave aqui, doutor Marcelo Russo. Que a gente já estourou o nosso tempo. Ah, não acredito. Me deixei Passou empolgar, mesmo? já pagou. Eu falei que a gente... Acredito nisso. Que o tempo do programa não ia ser suficiente, a gente já estourou. Eu tô aqui, vou levar uma bronca aqui do Magna Vita, com certeza, falar, mas não vai ser por isso que a gente vai deixar de falar, né? Vai ser um prazer te receber aqui de novo, né? A gente poder continuar. Tem tanta coisa aí que a gente pode falar sobre uma onda de desencarceramento, né? Direito penal mínimo. Direito penal mínimo. A teoria das janelas quebradas a gente prometeu, já acabou não falando, então a gente vai ficar devendo isso aqui para a audiência da TVC. Eu vou concluindo o programa aqui, dizendo para você, se você gostou, né? Esse programa vai ao ar na TVC, ele vai ao ar no canal do YouTube, você se registra lá, ativa o sininho, né? Isso ajuda a gente a ver a programação, o que está agradando, o que não está. A gente está aumentando bastante a audiência, sinal de que a gente está indo no caminho certo. E eu vou caminhar de fato para a conclusão, doutor Marcelo Russo, reiterando aqui o nosso convite para o nosso prefeito Luciano Vidal. A cadeira dele vai ser um prazer a gente poder falar mais sobre Paraty. Eu queria ter falado mais ainda sobre Paraty. Mas o doutor Marcelo Russo traz tanto conhecimento que o programa ficou pequeno, precisamos de um outro. Para terminar o programa com chave de ouro, diz para a gente o seguinte: o que o secretário municipal de ordem pública, o delegado de polícia, com a história que você tem, com tudo que você falou aqui, tem para dizer para o cidadão paratiano? Eu posso... o paratiense, né? O paratiano é o que vem de fora e fica... Eu sou paratiano, né? Você é paratiano. Sou considerado paratiano. Então diz para os dois, para o paratiense e para o paratiano. Porque afinal de contas são 43 mil morando lá, mas nas épocas de festas tem mais paratiano do que paratiense, não é isso? Isso aí, então, com certeza. Eu gostaria de dizer que cada vez mais o paratiense, o paratiano, tem um orgulho da cidade magnífica que eles moram, que eles frequentam, e que eles confiem nos órgãos de segurança, confiem nos órgãos, na prefeitura, atual gestão, e que podem estar cientes de que nós estamos trabalhando para fazer o melhor possível dentro das nossas condições para a cidade de Paraty e para o cidadão. É isso aí. Obrigado, doutor Marcelo. Gente, obrigado pela audiência. Acompanhe a gente aí na TVC, na TV Correio da Manhã. É o programa Na Mira com Fernando Veloso.